Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o Então, 7 de setembro. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me não, perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. É fake uma news. surpresa. A O senhor resposta vai, é surpresa. o senhor vai, Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. Você não vai pôr palavras na minha boca, Raquel, você não tem habilidade para qual é o colocar plano do palavras na minha Paulo? boca. Não vai Qual é colocar. os Mentiu, organizadores disseram mentiu, que o senhor vão. mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não Não, dei essa declaração para ninguém. eu A minha disse, cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. e Se a gente. você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor, Alane. Poxa, você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue a sua. Mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Não Então, é um. assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguir na nobreza, senão a gente vai partir para baixaria desse jeito. Se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível, e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? Gente visionária. Essa não foi a minha pergunta. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque Eu assim, já te quem falei, mulher, eu já fosse estou no projeto da FG, eu, Pablo, pessoa física. posto Eu estou no projeto. 1,2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, Não, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. não falei A valor con- errado, não, tá certinho. Não, não tá, porque não termino uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem Aí, quadrada e a aí tecnologia para a fazer um cifra prédio desse não é, termina. o valor não tá errado, não. Tá Tá certo. errado. Não Não, constrói um prédio com 1 tá bilhão certo. de reais. Não é dólar, não. 1,2 bilhão e a minha pergunta É você porque você não falou reais. É porque não, você tinha falei, falado reais. você não vai conseguir Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landim. Você vai ter uma sala lá, você minha vai fazer pergunta. podcast nesse prédio. Eu não preciso de sala lá, eu só preciso que você responda a minha pergunta. Disse que vai estar no evento, né, convocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o Então, 7 de setembro. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me não, perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para não, ninguém. É fake uma news. surpresa. A O senhor resposta vai, é surpresa. o senhor vai, Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. o senhor é a Surpresa. favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que tem que ser a favor é o povo, certo? Eu estou candidato à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico, tá? Fiquei 5 anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político-jurídico. Se ele não for, se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura, porque o impeachment cria uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Mas se o senhor poupa o ministro Alexandre de Pouco Moraes, não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua. Raquel, isso é eu não, mentira. o senhor acabou de se esquivar, de Não dizer escrevi, não. É porque vocês estão querendo. Sabe o que o vocês senhor estão é a querendo? favor não do impeachment do ministro No, Alexandre eu vou te de falar Moraes? aqui que eu sou a favor dele ser O senhor é a investigado e quem favor do tem que fazer é o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca, Raquel. Você não tem habilidade para qual é o colocar plano do palavras na minha boca. Não vai qual é colocar. os Mentiu, organizadores disseram mentiu, que o senhor vão. mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não Não, dei essa declaração para ninguém. Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. Se a gente. você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né?
Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor, Alain. Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue Mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguindo a nobreza, senão a gente vai partir para a baixaria desse jeito. O senhor vai cumprir os 4 anos de mandato, caso seja eleito, independente da conjuntura política, ou a conjuntura política de 26 é que vai decidir se o senhor vai até o fim ou não, caso seja eleito? Eu nunca escondi que eu serei presidente do Brasil. Eu vou mudar São Paulo para provar para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não, que tem como o brasileiro ser o povo mais próspero da Terra. É sobre prosperidade. Eu sou o estilo de José do Egito aqui nessa cidade e para esse país. Agora, eu vou deixar bem claro uma situação. Se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Por quê? Eu acredito que o Bolsonaro ele vai voltar a ter elegibilidade, é remota, mas eu acredito, tinham 3 processos e ele conseguiu reverter 1, falta 2. Vai ter que ter humildade para fazer isso, reconhecer erro, pegar alguma outro tipo de sanção e resolver. É assim que funciona. Eu acredito num plano brilhante. Em 2026, o Lula perdendo para o Bolsonaro, que aí vem uma revolta popular, de vamos devolver isso aqui, porque o governo do Lula hoje já fez um rombo fiscal em 24 meses, menos de 24 meses, de quê? Mais de 1 trilhão. Se ele repetir essa merda, ainda mais agora que ele trocou o presidente do Banco Central, ele vai baixar a taxa de juros e vai gastar como uma pessoa, um filho pródigo, que é o que ele tá. Minha visão em relação ao Lula é que ele é o filho pródigo. Pegou a riqueza de um povo e está gastando tudo, que é a última chance dele. O que acontece? Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo e a tríplice coroa. Não funcionando nada disso, não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou o representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, um recado para o governador: é melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você, e eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo. A minha cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Eu não sou o melhor cara de São Paulo para ser prefeito dessa cidade, não. Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, mas não tem a coragem que eu tenho, não tem o desapego que eu tenho, não tem a inteligência emocional que eu tenho, não tem a capacidade de gestão que eu tenho. Em relação aos meus concorrentes, nenhum deles consegue vencer. Olá, meu povo. Bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações. Pablo Marçal faz declarações bombásticas e expõe verdades nunca antes reveladas. Na mais recente sabatina com jornalistas da Folha de São Paulo e do UOL, Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, não poupou palavras e revelou um cenário político que chocou a todos. Durante a entrevista, ele acusou diretamente a mídia de manipular suas falas e criar narrativas falsas. "Vocês mentem", afirmou com veemência, referindo-se à cobertura distorcida de sua campanha e propostas. Marçal também abordou questões espinhosas como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, revelando que apoia investigações rigorosas, mas alerta para o impacto devastador que um impeachment pode causar ao país. "Impeachment cria uma ruptura absurda. Precisamos de responsabilidade política", destacou. No entanto, a declaração mais surpreendente veio quando Marçal mencionou a possibilidade de se candidatar à presidência em 2026.
Ele afirmou que somente concorreria se o ex-presidente Lula morresse, uma fala que gerou reações intensas. Não tem a capacidade de gestão que eu tenho. Em relação aos meus concorrentes, nenhum deles consegue vencer em absolutamente nada. Mas a gente tem que abrir um período de conscientização, porque eu conseguindo ser prefeito, vocês me deram essa chance, votando no 28, no dia 6 de outubro, o dia da vingança. Nós vamos tirar esse consórcio comunista do Brasil aí, esses 4 outros candidatos. Depois do último debate, a gente conseguiu aí a baixa da Atena, ele vai sair, está construindo um storytelling para isso, fica aí de primeira mão. Queria saber se o senhor se compromete a retirar essas 80 mil pessoas das ruas da cidade de São Paulo? O nosso coordenador do plano de governo é o Sabará, que era secretário, já foi secretário da prefeitura e secretário do governo do estado, saiu me conhecendo, sabe aonde? Na questão do Rio Grande do Sul, na ajuda de 206 carretas que eu mandei para lá, e ele é uma pessoa comprovadamente que tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego com a Arca, que é uma ONG. Hoje, essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas é algo em torno de um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste que recebe dinheiro público para manter, para fazer esse negócio continuar. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem 3 ambientes, a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a Arca. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack, a maior parte do problema hoje é álcool. Eu fiquei curioso de ver você fazendo a pergunta e meio que interpretando como se eu fosse um sonhador. Eu tenho que assumir, eu sou um sonhador. Da onde eu vim até onde eu cheguei, foi sonhando, trabalhando pra caramba. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. O primeiro imóvel que eu comprei, para vocês conhecerem a pessoa que vai ser o prefeito de vocês, o servo de vocês dessa cidade, ao invés de comprar um carro para mim, eu fui lá, junto com a minha esposa, a gente comprou um imóvel para minha mãe. E isso me fez prosperar muito. Me chamou a atenção até uma fala sua no Flow, que eu falei assim, nossa, eu fiquei bem impressionada, né, que você falou, nossa, Igor, eu fiquei preso, tuas aspas, né, fiquei preso por 20 anos na pornografia, desde os 5 anos de idade, fiquei impressionada com essa idade, 5 anos de idade. Pra você ter uma noção, quando eu tinha 5 anos, não tinha essa internet desse jeito, que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu ajudo muita gente a se libertar de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola, a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é um ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela. Para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preserva a família, Fabíola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante, as meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio, a maior parte é eles que vão para a cadeia. Então o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. Deixa eu te pedir objetivamente só sobre o cheque moradia que você citou várias vezes. Sim. Qual vai ser a faixa de corte para receber? Quanto a prefeitura vai investir nisso? Qual o valor total? E se isso não tem o risco de deixar as famílias pobres mais endividadas? Elas vão ter que devolver esse dinheiro. A entrevista de Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, causou grande repercussão devido às suas declarações polêmicas e confrontos diretos com jornalistas. A afirmação de que se tornaria candidato à presidência caso o presidente Lula morresse gerou uma enorme controvérsia, destacando o impacto da figura de Lula no cenário político atual. Marçal também aproveitou o espaço para criticar seus adversários e exaltar suas qualidades como gestor visionário, ressaltando que São Paulo precisa de liderança transformadora. Sua postura firme e retórica agressiva podem atrair tanto apoiadores quanto opositores, especialmente em um contexto político tão polarizado.
A entrevista marca um momento crucial em sua campanha, que agora enfrenta o desafio de conquistar a confiança dos eleitores em meio à crescente atenção midiática. Resta ver se suas declarações ousadas consolidarão sua base eleitoral ou afastarão possíveis simpatizantes.